Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Legal, o podcast do Pré-ENEM Legal. Eu sou o professor Pedro Henrique, de Linguagens e Redação, e hoje vocês estavam esperando esse podcast, uma conversa sobre a prova de Linguagens e Redação do Enem. E nada mais, nada menos que hoje eu trouxe as melhores professoras da área para a gente conversar um pouquinho e simplificar a prova do Enem para vocês. Então hoje eu quero agradecer a presença da professora Valdineia Machado. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Olá, pessoal. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas de vocês sobre essa prova, que é bastante extensa, né, que deixa o pessoal aí, às vezes, com certo receio, mas a gente está aqui hoje para bater esse papo, esclarecer algumas dúvidas sobre a prova de linguagens e também de redação. Pode contar conosco. Que chique, pessoal. E também com a professora Patrícia Rufino. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Pedro. Sejam bem-vindos, estudantes. Nesse podcast, né, que eu também estava super ansiosa, nós vamos buscar aqui atender essas demandas, né, sanar aqui essas dúvidas. E eu acompanho todos os podcasts, estava esperando esse momento, gente. Toda vez que tem podcast, eu vou lá assistir uma galera de peso, trazendo aí mais informações, preparando melhor vocês. E eu já pensando, ai, como eu queria, né? Gente, chegou minha vez. Ai, que emoção. Tá todo mundo muito chique aqui, né? Muito chique. E uma mesa de peso, né, senhores? Vocês estão vendo? Esse podcast tem tudo aqui para trazer muito para vocês em relação a essa preparação para o Enem. Não, maravilhosa. Além do que, a gente tá no cenário mais chique, né? A gente começou estreando aqui, a gente tá com um cenário mais chique, com as pessoas mais lindas. Eu também tô aqui para acompanhar vocês, né, mediando essa conversa. Mas muito obrigado, gente, por aceitar o convite. A nossa ideia é que hoje a gente vai desmistificar a prova de linguagens e redação. Porque o que é que acontece, né? A gente que trabalha em cursinho, que tá acompanhando os alunos que se preparam, vê que os alunos, eles tendem a ignorar um pouquinho linguagens e achar que redação é um bicho de 7 cabeças. E eu vou começar agora com a Val, né? Queria perguntar pra ti, Val. Qual que é o primeiro passo para o aluno que está começando a se preparar para a prova de linguagens, né? O que eu faço para tirar desse aluno, para eu que estou estudando, pensar que a prova não é só interpretação? Porque a maioria pensa, não vou estudar porque é língua portuguesa, é só interpretar. Realmente é só interpretar? Qual que é o primeiro passo para eu começar a me preparar? Olha só, Pedro, eu não diria que é só interpretar, mas a interpretação é a base da prova de linguagens do Enem, sim. Agora, o que alguns alunos ignoram, né, o que eles deixam de pensar é que dentro dessa interpretação nós temos também conceitos, nós temos conteúdos de interpretação. E aí o aluno não é só chegar na hora da prova, fazer a leitura e, oba, legal, eu dei um jeito aqui na hora da prova. Não, é preciso se preparar, é preciso olhar com antecedência quais são esses conceitos. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um conceito que é a intertextualidade, né? E o Enem traz muito isso nas suas provas de linguagens. E dentro da intertextualidade, a gente tem várias formas em que essa intertextualidade acontece. E tudo isso é conceito, e é um conceito prévio. O aluno tem que rever esses conceitos, tem que estudar, tem que exercitar para chegar no Enem e dar conta do recado. Então, sim, pessoal, tem conteúdo na prova de interpretação. Mesmo que seja um jogo ali, vou ler o texto, vou comparar com outro texto, mas existe um conceito que está por trás disso e tem que ser revisto na hora de estudar para o Enem. É interessante porque até esses conceitos, quando a gente pensa em redação, ele exige que o aluno ele traga alguma coisa. Não é o olhar ali, eu entendi que o texto falou isso, mas se eu não tenho conhecimento prévio, como é que eu vou saber responder? Cadê minha referência, né? Paty, fala um pouquinho também pra gente sobre isso, né? O que o aluno ele precisa levar para a prova de linguagens para se dar bem? Pedro, quando nós falamos de interpretação, a primeira ideia que vem à mente dos estudantes é: quando chegar lá, eu faço. Quando chegar lá, eu vejo. A interpretação é na hora. E não é bem assim. A interpretação, ela requer uma excelência de competência leitora. E a competência leitora, ela não flui de agora para o dia 9 de novembro sem uma preparação.
Então, para que eu possa interpretar adequadamente, eu preciso ir exercitando os níveis de leitura. Então, o ideal é fazer a leitura dos textos, principalmente de Enems anteriores, trazer leitura de textos de gêneros variados e buscar trazer um afinamento dessa habilidade leitora e dessa competência de interpretação. Quanto mais este estudante lê, quanto mais ele busca compreender melhor as palavras, compreender melhor os conceitos, como a Val trouxe muito bem, melhor ele estará preparado para o interpretar. O interpretar é resultado de exercícios contínuos. Então, não dá para esperar só o dia 9 de novembro. É preciso fazer realmente o planejamento semanal, resolver questões, buscar aprender esses conceitos, para quando chegar lá no dia da prova, o estudante vai observar os textos e vai perceber, sim, um padrão, vai conseguir identificar, né, ali as ideias, o sentido das palavras, e isso vai ajudar, sim, tanto no tempo de resolução de prova, quanto na compreensão ali, né, do texto, tanto a superficial, né, quanto ali uma compreensão mais afinada, mais interna mesmo desse texto. Não, realmente. E aí, se a gente for pensar, né, a prova de linguagens, ela não se exclui das outras provas, né? Se a gente pensa na prova de matemática, como é que eu vou desenvolver a habilidade de cálculo? Fazendo questões, exercitando esse cálculo, né? Paty, continuando contigo. Muito bem, tá, sei que eu tenho que resolver questões, tenho que exercitar minha interpretação, mas eu como aluno, poxa, decidi que agora, a partir desse podcast, eu vou começar a estudar linguagens. Qual que é o conteúdo que eu vou atrás? Como professora Patrícia, eu indico que seja esse. Quem está começando agora, eu quero dizer que dá tempo sim, viu? Então, quem começa agora sempre chega com aquele peso de, nossa, perdi uma parte do ano, né? Como que eu vou recuperar? Então, não pense assim, o que vai recuperar é buscar fazer um plano de estudos para os meses que ainda antecedem o Enem e trazer para esse plano de estudo, no caso da linguagens, algumas, vamos dizer assim, alguns exercícios, né? Algumas tarefinhas que vão ajudar aí nessa habilidade. Inicialmente, é importante listar os conteúdos que estão ali no caderno de linguagens, né? Então, nós vamos ter aí, por exemplo, funções da linguagem, que é um conteúdo muito importante para o nosso caderno, tipologia textual, né, para compreender, para exercitar a partir daí, figuras de linguagens. As figuras de linguagem, elas são essenciais, porque nas questões não há só textos denotativos, aqueles textos de sentido real, né? Vem os textos de sentido figurado. E eu acho que a Val aqui também, a Dária, a gente sabe que o texto que envolve sentido figurado, eles ficam mais temerosos, eles querem né? fugir, né? Sim, porque tem que se entregar um pouco mais, tem ali que sair, né, da leitura para buscar informações de outros conhecimentos que eles têm, não dá para ficar só com o texto ali. E o estudo das figuras de linguagem é muito necessário. Variantes linguísticas, também, para começar aí. Preconceito linguístico, conteúdo que todos os anos nós vemos ali sendo cobrado nas provas. Caiu bastante, né? A gente resolve as questões. O pré-ENEM legal, ele resolve as questões. E assim, a quantidade de questões falando sobre a minha identidade perante a língua, né? A forma como eu utilizo a língua para me expressar foi assim, massivo. A gente via de 1 a cada 3 questões tinha uma questão dessa, né? E aí, Val, a gente fala sobre questões de interpretação, aproveitando o que a Patrícia disse, né? Sobre interpretação de textos que não são denotativos. Que a gente olha para um texto que ele vai para o sentido figurado, principalmente texto literário. O que eu faço, Val? Se eu tô com a questão de texto literário, um poema, ou então uma questão de função da linguagem, que vai focar na poética, uma questão de figura de linguagem, que tem as metáforas, o que eu faço, assim? Peguei esses conteúdos. Eu vou estudar a linha do tempo da literatura, eu vou estudar a interpretação de textos literários, eu vou estudar só as figuras de linguagem, o que eu faço? Então, olha só, eu creio que é um combo completo, né? É preciso entender essa organização da literatura, né? Essa linha do tempo, essa linha cronológica, para a gente entender também como é que era um poema lá do século XIX, que características aquele poema tem, o tipo de linguagem e, consequentemente, o tipo de figuras de linguagens que eram utilizadas lá. Mas é importante também ter esse conceito de figuras de linguagem. Agora, ali, naquele momento do abriu a prova, se deparou com um poema, se deparou com um texto literário, a atitude do leitor tem que ser de quem está lendo um texto literário.
né? Então, muitas vezes o leitor, o candidato ali do Enem, ele acabou de sair de um texto que é uma charge, ele acabou de sair de um texto que é uma notícia de jornal e ele vai ler o poema como se fosse uma notícia de jornal. Isso não vai dar certo. Por quê? Mudou tudo, né? Mudou a abordagem, mudou a linguagem, mudou a função dessa linguagem. Aquela palavra que está ali, ela tem uma representatividade muito grande, né? Ela representa um momento histórico, ela representa um sentimento, ela representa uma emoção. Então, é um termo representativo. Por isso a gente diz que é figuração da linguagem, né? A linguagem ela está figurada, ela está modificada. E se eu não fizer a leitura encarando que eu estou diante de um texto de linguagem figurada, eu posso errar a questão por não perceber essa diferença. Então, saber conceitos é importante, fazer a leitura de um texto literário como texto literário, isso também vai ajudar bastante. Pois é. E, inclusive, os alunos que participaram das oficinas, eles vão se deparar com notícias, né? Eles vão se deparar com a prova, e aí pega um poema que o título é poema tirado de uma notícia de jornal. Aí a pessoa enlouquece, fala, meu Deus, pera, isso aqui é um texto denotativo, é um texto conotativo, né? E aí, Paty, outra coisa, né? Continuando sobre as questões. Das tipologias, qual você acha que é mais importante eu focar quando eu penso na prova do Enem? Quando nós pensamos na tipologia, acho que a protagonista aí vai ser a tipologia dissertativa argumentativa. Porque ela não está apenas nas questões, mas também na produção textual da própria redação. Então, o estudo, né, essa análise, esse trabalho em compreender a tipologia dissertativa argumentativa pode ajudar tanto na resolução de questões quanto na própria produção. Então, acho que ela vai aí como protagonista, né? E complementando o que a Val trouxe, e de modo excelente, a tipologia narrativa, sabe? A gente precisa também estudar um pouco mais a narrativa, a descritiva, justamente porque são muitos gêneros, né, dentro dessa tipologia, e ela ocupam os extremos. O dissertativo, que eu vou dar minha opinião, que eu vou buscar trazer aí, né, fontes para fundamentar essa ideia. E aí eu venho com um narrativo que vai ter uma característica ali de subjetividade, uma presença de figuras de linguagens aí, né, de maneira mais massiva. Então acaba se destacando um pouco mais, sim, né? É por essa razão que, na hora de estudar a tipologia textual, é importante pensar na finalidade do texto. Aquele texto foi escrito com que finalidade, né? Para que é? É para o entretenimento, é para o prazer da leitura, para a fruição, ou é um texto que visa influenciar o leitor, ou é para uma campanha publicitária, né? Na intenção de modificar o comportamento social. Então, é preciso observar isso. São pequenas dicas, mas que vai ajudar você que está aí em casa a resolver de boa a questão do Enem. Eu espero que assim, se você está ouvindo o nosso podcast, lavando a casa, fazendo alguma coisa, tudo bem. Mas se você estiver estudando com caderno, anota tudo isso, porque é muito importante, pessoal, para a prova de linguagens. E aí, Val, eu vou com uma pergunta polêmica, né? Nossa, eita. As professoras, elas trabalham há bastante tempo em cursinhos, conseguem acompanhar os alunos que estão se preparando. E aí eu te pergunto, qual que é a dificuldade número 1, para a gente encerrar a prova de linguagens, dos alunos que querem um curso concorrido, por exemplo, direito, medicina, alguma engenharia, né? E que se deparam com linguagens. É realmente só interpretação, mas qual que são as outras questões que esses alunos têm em relação à prova de linguagens? Acho assim que a dificuldade enfrentada na prova do Enem, ela transcende as questões, né? A gente falou aqui até agora de questões, de conteúdos padrão, não é, que seguem aí na prova de linguagens. Mas é uma prova muito cansativa, é uma prova longa. Por isso, nós trouxemos aqui, a professora Paty reforçou muito bem, fazer exercícios antes, treinar para essa prova, resolver questões. Por quê? Porque tem questões que, de repente, está lá meia página, é um texto para uma questão. E se o aluno ele não tem esse hábito de leitura, se ele não treinou para isso, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Então, existem aí algumas dificuldades que vão além da prova. A extensão da prova, o cansaço e a falta dessa prática de leitura mesmo. Não estou acostumado a ler e aí a pessoa cansa demais e acaba desistindo da prova de linguagens. Então, assim, a dica é essa, gente. Não tem jeito. Quer ganhar uma maratona? Treine para essa maratona, né? As questões do Enem, linguagens, é maratona, são 45 questões de linguagens que vai exigir de vocês dedicação,
persistência e muita habilidade ali na hora dessa leitura, tá? Então, treine antes para você chegar lá bem confiante para fazer essa prova. Pronto. E para a professora Patrícia, eu queria perguntar, já que é a prova de linguagens, vamos fazer agora um teste em inglês. Não, tô brincando, gente. Coitada. Não, gente, eu queria fazer a mesma pergunta, professora. A senhora gente, também. no inglês. Olha, se ainda fosse um espanhol, né? Um muchacho, buenos dias. Vamos lá. No inglês, gente, eu sou uma ótima professora de língua portuguesa. Yes. Ai, gente, Não, eu queria perguntar também a mesma coisa, né? Porque Val, eu e você temos vivência em diferentes cursinhos, em diferentes escolas. Para você também, qual que é a maior dificuldade para o aluno que quer um curso concorrido, né? Como eu falei, e se depara com a prova de linguagens? Porque a gente percebe que tem padrões, né? Sim. Eu vou falar pela minha experiência. Professor, como a professora Val falou, não gosto de ler. Eu quero ler o comando da questão e resolver a questão em meio segundo. Não dá. E para você, qual é? Bom, trazendo para as possibilidades de faculdade do nosso estado, nós temos o SISU, que é a seleção unificada, e o ProUni também, né, para os nossos alunos da rede pública que podem concorrer. Então, pensando um pouquinho ali no SISU, no edital da UFAC, o caderno de linguagem tem no mínimo peso 2. Né? Não existe o caderno de linguagem peso 1 para nenhum curso. Então, alguns são peso 2, outros peso 3. O peso, ele multiplica a nota do aluno. Então, ali, 10 pontinhos, 20 pontinhos, faz a diferença quando a gente fala de classificação. Então, não posso menosprezar a prova, porque ela é importante quando eu olho para o conjunto dos pesos. Quando você falou, por exemplo, direito, a gente tem linguagens peso 3, né? E uma pessoa que ela quer cursar direito é uma pessoa que ela vai ler muito. Então, ela já precisa despertar mais para essa leitura, né? Um outro ponto também, muito comum, é que os estudantes têm um cômputo de acertos em linguagens e a nota não fica dentro do que eles esperavam. Nossa, porque o TRI eles têm de linguagens, né? Exatamente. Eles têm uma expectativa de que se eles acertarem aquela quantidade, vai gerar aquela X nota, né? Lá no caderno de matemática, pelo que eu estudei no podcast, né, anterior, ouvindo ali os professores explicando, eles falam sobre o TRI de linguagem ter certa valorização, né? Então, os alunos acertam ali entre 25 e 30, eles vão conseguir uma média ali, né, 600, 700. No caderno de linguagens, nem sempre é assim, né? Eu diria até que, com certa frequência, é o contrário. Por mais que você tenha um bom conjunto, o TRI só vai te favorecer se você acertar o que é classificado como questão fácil. O termo fácil é fácil para um professor, relativo, né? Mais de então, eu linguagens. diria que essa questão mais fácil seria, na verdade, no conjunto, aquela que necessitaria de menos operações mentais para resolver, ou não tem, por exemplo, muitas figuras de linguagem, ou ela não é uma questão com tipologias mistas, né? Então, ela é uma questão que ela tem textos que seriam mais usuais do dia a dia, e por isso ela teria certa facilidade. Se eu erro uma questão, por exemplo, de charge, uma questão que tem uma peça publicitária, o próprio TRI entende que aquela questão mais difícil de texto 1 e texto 2, que o aluno acertou, ele não acertou porque ele sabia de fato. E aí vem o decréscimo. Muitos estudantes se preparam para as questões mais difíceis e esquecem as questões que eles acham mais banais de alguma forma. Mas aqui é um cartaz, lá eu resolvo. Não, mas aqui é um poeminha. Não, lá eu resolvo, né? Aí uma crônica é fácil, eu entendo. Lá eu resolvo. Esse lá eu resolvo, depois daí vem e ele puxa a nota aí, né? Um pouquinho para baixo. E eu estava conversando com a Val antes da gente começar que muitos anos foi assim, né? O aluno, ele ignora exatamente o que a gente está conversando, que é a interpretação do dia a dia, dos textos no nosso cotidiano. Na prova eu vou conseguir. E como a Val falou, né? Como a gente chegou, a nota cai. E às vezes é a prova de linguagens que te auxilia para entrar ou não nesse curso, né? Então é importante que a gente trate essa prova como qualquer outra, né? Às vezes é a interpretação, o português, né? Que é a maioria tá no nosso dia a dia, a gente utiliza sim, mas são habilidades, são competências que a gente vai desenvolvendo como qualquer outra, né? Mais alguma consideração sobre a prova de linguagens?
porque eu acho que o que os alunos estão aqui loucos para saber é de redação, né? A gente está aqui com as duas melhores professoras de redação do estado, com Três, certeza. gente, que Pedro também é professor de Não, redação. eu também sou, né? Mas assim, eu não vou me colocar aqui. A gente está aqui para falar um pouquinho. E aí, eu vou começar com a professora Val, né? Val, quero te perguntar sobre redação. Tá, saí de linguagens. Primeiro dia, agora já sei que eu vou estudar as figuras de linguagem, as funções, as tipologias e redação. Dá tempo de começar agora? A gente está agora em junho, né? No final de junho, início de julho. Dá de começar a me preparar e tirar uma nota boa até o Enem? Dá tempo, sim. A gente sempre concorda com essa ideia de que o principal para ter sucesso é começar, né? É o ponto de partida, tudo bem. Pode ser agora, pode ser daqui 2 semanas. O importante é começar e não parar, né? Até a chegada do Enem. E a prova de redação, já que a gente vem aqui de uma discussão de linguagens, que a gente falou da importância da leitura, né? Dessas habilidades de leitura, é importante enfatizar também para o nosso aluno, para o candidato do Enem, que a prova de redação, embora seja uma prova que vá corrigir por competências uma prova escrita, ela não começa diretamente com a escrita. Ela é uma prova que começa com a leitura, né, com 2 leituras essenciais. Né? Se eu estou no dia da prova, eu começo com a leitura dos textos motivadores e do recorte temático. Mas antes da prova, eu começo com a leitura de mundo. Né? Então, o que eu posso fazer agora? Quero começar neste momento. Então, eu posso começar fazendo leituras de temas de redação, associando esses temas de redação a repertórios variados, né, do que está aí no mundo, da música que eu ouço, da novela que eu assisto, dos filmes, das séries, enfim, do conteúdo também que está dentro da sala de aula. É uma leitura de mundo de um modo geral, né? É aquilo que eu estudo na sala de aula em termos de áreas de conhecimento, mas também a leitura do mundo, a leitura que eu faço, a forma como eu vejo esse problema acontecendo na realidade. Então, fazer essa tomada de consciência. Acho que são 2 atitudes primordiais. Leitura e tomada de consciência dos problemas sociais, dessas questões e onde é que eu enxergo essas questões para além da prova de redação. Onde é que esse problema está? Perfeito. E aí é legal porque os alunos eles têm medo de relaxar. Mas eu acho que todo aluno devia enlouquecer um pouco como os professores de português. Verdade. Porque não tem um professor de português que vai assistir alguma coisa e não fique pensando, cara, podia ser tema repertório. De redação. Tema de redação. Ontem eu fui assistir uma série da Netflix, meu Deus do céu, o episódio todinho só pensando, como que eu posso transformar em repertório? E é um trabalho difícil fazer isso, Val? Pensar de uma forma crítica, olhando para o Enem? Olha, não é um trabalho difícil e você acabou dando, assim, a dica de ouro desse podcast. Porque muitas vezes o que se torna difícil, né, em relação a esses repertórios, a essa leitura de mundo, é quando eu pego a prova de redação e aí eu vou pensar no que está acontecendo, no que eu li, no que eu ouço, no filme que eu assisti. Mas esse movimento inverso de estar ali assistindo, e nós somos consumidores, não é? Quem é que passa aqui um dia todinho sem ouvir uma música? Impossível. Sem usar o Instagram. Sem usar o Instagram. Se eu não assisto o jornal, mas eu assisto a minha série no fim de semana. E as questões do mundo, as questões sociais, as questões ambientais, culturais, elas estão sendo discutidas em toda parte. Então, se nós fizermos esse movimento, se você de casa fizer esse movimento contrário, estou assistindo aqui a minha série e começo a pensar nessa cena como algo que pode acontecer no dia a dia, né, que está acontecendo também no Brasil, mesmo que a série seja americana, e essa é uma dúvida, não é, que a galera tem também. Será que eu posso usar um repertório de um filme hollywoodiano e colocar na minha redação? Pode, porque isso é conhecimento também, o Enem valoriza. É o conhecimento de mundo, é aquilo que você vê. E aí o Enem vai valorizar o quê? A sua associação. Como é que você enxerga o problema que está acontecendo aqui no Brasil e linka esse problema com a sua série americana. Tá? Então, isso é possível. E fazer nesse movimento inverso, não olhar o tema e buscar as referências, mas assistir as referências, né? Consumir aquilo que nós já consumimos no dia a dia e trazer para dentro da redação é um movimento mais simples e é muito válido. Paty, eu sei que, assim, nós todos também, a gente é bastante ocupado, passa o tempo correndo, mas
tenho certeza que você assiste também. Queria que você comentasse também, falasse sobre como é que é esse processo, né? Esse enlouquecimento de professores que os alunos precisam ter em relação a olhar para o mundo de uma forma crítica. Até se eu estou usando o meu Instagram, se eu vejo uma notícia, se eu vejo um vídeo na rede social, tem como eu usar isso na redação? Isso é importante mesmo para a redação? Repertório, né? Repertoriar. Quando nós vamos escrever sobre algo, falar sobre algo, a nossa opinião, ela já faz do texto dissertativo argumentativo, porque o dissertativo argumentativo, ele tem como característica principal a presença da tese, né? Mas a minha opinião, se ela não vem alicerçada em repertórios, essa opinião ela fica inconsistente, porque ela não tem fundamentação, ela não tem base, né? E muitas vezes o estudante acaba limitando esse olhar, achando que tem um repertório melhor do que outros. Não tem repertórios melhores do que outros, gente. Repertório é aquilo que você usa para justamente trazer nessa discussão essa consistência, trazer para essa discussão um olhar de quem consegue observar a realidade, um bom observador aí, né? Então, quando você vem com esse repertório, ele vai trazer para o texto essa ideia de consistência e a Val trouxe algo que é muito, 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 muito importante, né? É preciso linkar. Isso precisa fazer sentido. Para fazer sentido, o estudante precisa observar esses pontos de semelhança e na escrita mostrar para o avaliador que realmente estão ligados, que realmente aquilo ali acontece parecido com aquilo, ou ele usou aquele repertório para mostrar como deveria acontecer, ou ele usou aquele repertório para dizer que no Brasil não é assim, mas deveria ser. Então, se eu tenho um repertório por si só, esse repertório ele não é explicado, ou esse repertório ele não é associado ao tema, ele também não vai ser, vamos dizer, a estratégia para uma nota de excelência. Porque para ter essa nota de excelência, pensando nos repertórios, né, na competência 3, ele precisa trazer o repertório, explicar um pouquinho esse repertório e associar com o tema. E uma dica que eu dou, Pedro, é os alunos terem cuidado quando eles usam o repertório que eles gostam. Pronto. Porque quando eles pegam um repertório que eles gostam, eles se empolgam. A redação vira expositiva, né? Eles É a querem fazer sinopse, é a sinopse, querem dar crítica da... detalhes. Não gostei desse episódio, porque a autora... Não, mas realmente... E aí, Paty, aproveitando esse caminho, eu queria que você rapidamente, né? Porque a gente não tem muito tempo, mas os alunos morrem de medo do TRI. Então, Sim. a redação é o nosso porto seguro, porque a redação não está no TRI, a redação vai ter as suas próprias competências avaliativas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre as competências, né? Resumindo as 5 competências. E aí eu queria que a Val trouxesse algumas dicas pra gente na competência 2. Já que a gente está falando de repertório, né? Pensar o que um repertório tem que ter para ser bom, né? Para eu pontuar bem na competência 2. Bom, vamos começar então pelas 5 competências, Tá. né? Todos os anos, o INEP publica a cartilha do participante de redação do Enem. A cartilha está disponível na internet, os alunos podem baixar. E também, no material do Pré-ENEM, também tem as competências detalhadas. Resumidamente, a competência 1 ela vai tratar das características linguísticas e de vocabulário. A competência 2 vai tratar da tipologia textual, que é a dissertativa argumentativa, vai tratar da abordagem temática e também se o aluno trouxe repertório produtivo, porque esse repertório precisa ser produtivo. A competência 3, ela trata do projeto de texto, e o projeto de texto ele tem 2 caminhos, que é o planejamento e o desenvolvimento dessas ideias. A competência 4, ela verifica o uso de marcadores linguísticos, que são os conectivos, sinônimos, hiperônimos, para tornar o texto mais fluido, né? Evitar ali as repetições, a evitar a redundância textual. E a competência 5, para mim também sou fã da competência 5, acho ela muito importante, é o momento do estudante trazer todo o espírito de vereança que mora dentro dele e ele propor soluções para resolver o problema. E essa solução, ela precisa respeitar os direitos humanos, porque isso é muito importante. E claro que essa solução não vai resolver o problema do Brasil, mas vai resolver, de repente, para uma parcela. Então, a pessoa, se ela for pensar, essa solução vai resolver o problema para todo mundo, talvez ela crie um travamento para escrever. Mas se ela pensar que a proposta dela pode mudar a realidade de algumas pessoas, isso já é
suficiente para elaborar uma proposta Porque de intervenção. o aluno já pensa, poxa, eu tenho que apresentar, contextualizar, falar qual que é o problema, de quem que é a culpa, eu tenho que solucionar o problema, ele acha que é muito difícil, mas não, né? Solucionando o problema para essa parte da população que é atingida, né? E aí, Val, mas eu também queria que a parte depois da Val completasse, né? Porque é muito importante saber disso. Como que, durante a fala de vocês, ficou muito explícito que repertório por repertório não importa. Se eu tenho uma música e um sociólogo, são repertórios. O que vai tornar o meu repertório bom? O que eu pego numa redação e falo? Essa pessoa utilizou Todo Mundo Odeia o Cris, mas ela utilizou Todo Mundo Odeia o Cris num nível que parece que foi o Pierre Bourdieu que citou. Como que eu torno um repertório bem feito, produtivo? Então, olha só. É claro que se existe um repertório produtivo, um repertório bom, a gente também vai pensar, vai existir o outro lado, tem um repertório ruim, né? Tem um repertório que vai levar a redação para o fracasso. Isso é real, isso acontece. E qual é o repertório ruim? Vamos falar dele então, primeiro, né? Qual é o ruim? Qual é que destrói a redação? É aquele que está colocado lá no texto como se ele fosse uma muleta. Ele está preenchendo linhas, ele só está lá. Então, eu tive uma ideia, eu sonhei com um filósofo, né? E pesquisei a frase dele na internet, coloquei na minha redação, já comecei minha redação com esse filósofo. Fui bem ou mal? Não sei. Se o filósofo, né, se essa frase, se essa ideia se conectar de alguma forma com o tema de redação, você foi bem. Se esse filósofo, se essa frase não se conectar, não linkar, não tiver nada a ver com o tema de redação que está sendo proposto, fracasso, né? Vai derrubar toda a estrutura do seu texto, né? Já começou errado. Então, um repertório, isso eu estou falando de repertórios de introdução, mas os repertórios no corpo do texto também, né? Lá no desenvolvimento, eles servem para dar sustentação para essa tese, para esse ponto de vista que está sendo desenvolvido. E às vezes eu só achei a frase bonita, né? Ou eu assisti um filme, naquele fim de semana, assisti um filme qualquer, ou um desenho animado, né? O incrível mundo de Gumball. Eu falei, nossa, que lindo, vou usar. Pode usar, né? Em termos de validação. Ele tem o mesmo valor que Pierre Bourdieu, ele tem o mesmo valor que Paulo Freire, tá tudo bem. O que está em jogo é como é que eu faço isso. Então, ó, essa é a dica de ouro. Não é o que eu uso na redação que vai fazer a diferença. É como eu faço essa utilização. E aí vou dar 2 caminhos para você utilizar esse repertório no seu texto. Ele pode se conectar diretamente e ser uma ilustração do problema e do tema, né, de redação que está ali. Então ele pode se assemelhar, mas ele pode também se diferenciar. Né? Eu também posso estabelecer uma relação mostrando que aquele meu repertório, nele, tudo vai muito bem. Imagina que é uma questão, um tema que envolve educação, que envolve escola. E aí assistir um filme muito bonitinho, que todo mundo frequenta a escola, e todo mundo tem acesso, todo mundo tem tudo que precisa lá. E aí o meu tema de educação é sobre falhas na educação. Eu posso usar esse que é todo perfeito? Posso. E na hora de linkar, eu vou dizer que ele se distancia, né, do que a realidade brasileira enfrenta em muitas localidades. Então, é possível fazer esse link também. Então, tem repertório bom, é repertório bem utilizado. É como eu utilizo e como eu faço essa conexão com o tema. Repertório ruim é quando eu não consigo conectar. Eu só achei a frase bonita, mas se eu tirar ela da redação não vai fazer falta, né, Paty? Quando a gente tira e não faz falta, ele não precisava estar ali. Então, ele não está linkado, ele não está ancorando a argumentação. E aí, ele é um repertório ruim. Real, gente. É muito isso. Há 2 tipos de repertório que eu percebo que isso acontece com maior frequência. Justamente as citações diretas. Sim. Porque muitas vezes o estudante acha que só a citação ela já é suficiente. Mas se você usa a citação, você tem que explicar o que você entende a partir daquela citação. Depois dizer como que aquela situação está relacionada ao tema. Isso gera produtividade. Às vezes, e eu vejo que algumas páginas da internet, elas acabam gerando essa confusão, sabe? Colocam lá uma frase e dizem que pode usar para tudo e qualquer coisa, né? Para você usar de segunda a segunda em qualquer momento. Mas quando o estudante pega a frase, muitas vezes ele não sabe o que quer dizer aquela palavra no meio da citação. Então não sabe o que está dizendo. Então a partir do momento que eu estudo uma ideia e não decoro a frase, já é um início.
estudar a ideia, o que ele diz de fato. Depois que estudar essa ideia, tirar um tempinho, abrir ali o caderno, pegar uma página e colocar lá. Essa ideia, como eu vejo ela no Brasil? Essa ideia que foi colocada aqui, como que eu vejo ela na realidade? Porque aí ele começa a exercitar esse efeito que a Val entregou lá atrás, e eu tô aqui assim, ó. Desse Não, jeito. eu também. Eu fico olhando assim, só concordando, gente, é porque eu fico maravilhado. Eu queria ter uma dicção, assim, uma fluência, gente, que é Clareza, isso. né, gente? Só tem o rosto lindo mesmo. Todo mundo tem aqui. Mas desculpa, pode continuar, realmente, que a Val trouxe. Lá atrás, quando a Val traz pra gente, por exemplo, a ideia de você trazer o repertório, tirar ele e ele não fazer falta, é muito isso. O meu repertório, a minha estratégia para o que eu quero dizer, não é o contrário. O repertório eu usei porque eu quero dizer isso, e o repertório vai dizer ali cientificamente, artisticamente, que seja, que é aquilo mesmo. Mas se eu decorei a frase, eu não sei o que ela significa, e lá na hora eu joguei ela e não associo, desculpa, mas é como se não tivesse usado. Porque não soube usar, né? E o mesmo acontece, e aí eu acho que é um segundo ponto, com pesquisas. A pesquisa também, por quê? Às vezes o estudante cita a pesquisa e ele acha que o número por si só já gerou opinião. Mas a pesquisa é um dado. A partir do momento que ele colocou a pesquisa, eu preciso da fonte. Número sem fonte, solto dentro do texto, não é um repertório válido. Então, colocou o número, colocou a fonte. O passo seguinte é, o que esse número diz? Isso é bom? Isso é ruim? Isso é o que deveria ser ou não, né? Então, vejo é muito frequente na escrita de alguns alunos isso. Usei a fonte, vou ter 200. Não, amor. Você usou a fonte, usou a pesquisa? Então tá. Então, o que ela significa? Como que isso é relacionado ao tema em si, né? Então, precisa realmente ter essa linha. E falando de quantidades, Pedro, eu acho que é válido o aluno pensar no repertório de introdução, como a Val falou. E os desenvolvimentos, eles precisam também dessa base, como a Val falou. Então, o aluno deve pensar ali entre 2, 3 repertórios dentro do texto. É muito mais a qualidade do que a quantidade. Sim. Então, se ele vai colocar 7 repertórios e não explicar, é melhor ele ficar só com os 2 dele mesmo, Muito bem explicar colocados, direitinho. comparados, Exatamente, e dar essa produtividade. Não, realmente, muitos alunos, eles têm a mania de colocar a palavra chique. Não sabe o que a palavra significa. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo. Tem uma professora que ainda vai aparecer aqui no podcast, que foi a minha amiga, aluna também da Val, que amava começar a redação dela com odiernamente. E a Val, por que tá colocando odiernamente? Ela não sei, achava bonito. E o aluno, ele coloca a citação, o dado, por exemplo. Eu achei muito legal o exemplo, porque o texto não é expositivo. Tá, 30% da população sofreu esse tipo de violência. Isso é uma coisa ruim? Me fala. Isso é um contraponto ou é realmente? Então, essa sensibilidade o aluno ele vai desenvolver por meio do quê? Do olhar crítico. Sim. Pensar em como que esse repertório ele pode vir a aparecer no meu tema. Aí, falando de tema, eu sei que eu não gosto, tá? Mas eu gosto da polêmica. Quero saber de vocês. Agora, um jogo rápido. 3 temas, Paty. Eita. 3 temas, Val. Meu Deus. Quentes pra 2025. Não vamos fazer aposta, mas se cair, eu quero que vocês me paguem R$1.000 pela dica, tá? Não bora fazer aposta de tema, mas 3 temas. Ou então 3 temáticas, não precisa ser o tema todo, que estão quentes pra 2025 que os alunos têm que se ligar. Começar pela Paty. Bom, o tema do Enem, observando o edital, ele é sempre um tema de participação cidadã. Então, é um tema que você vê ele acontecendo na sociedade, não é um tema que começou agora. E ele é sempre um problema, né? Um problema que nós estamos vivenciando. Então, fazendo a linha do tempo das temáticas, a gente percebe que os temas que são escolhidos são temas que eles têm a relevância de agora. Tem uma construção, um legado histórico vindo aí. E são temas que, por mais que a frase temática venha mais elaborada, são temas comuns do nosso dia a dia, né? Foi o trabalho de cuidado, foi a valorização dos povos originários, agora a valorização, né, aí dos povos, dos afrodescendentes, povos africanos. Então, é interessante fazer essa leitura dos temas anteriores, né? Ali para
se preparar melhor. Como o tema do Enem é um problema, e o Brasil tem muitos problemas. Quase não tem. Quase não tem. A gente tem um leque de opções variados. Pronto. O que eu sugeriria aí para os estudantes? É interessante escolher temas dentro dos nichos de escrita. Então, temas, por exemplo, que falem da sociedade, temas que falem do meio ambiente, temas que falem dos animais e escolher algum tema também que fale de saúde. Pensando nesses 4. Saúde, o quinto acho que tecnologia, né, Val? Pelo menos um tema de tecnologia. Por quê? Se eu escolhi um tema de sociedade, ainda que o Enem mude para um outro tema de sociedade, eu já estudei pelo menos uma parte da pauta de sociedade. O eixo, né? O grupo temático, que é muito importante. Perfeito. E aí, quando eu vou para meio ambiente, ainda que o recorte é muito importante, ele seja um recorte, por exemplo, para venda e compra de animais silvestres, que é o tráfico de animais, e eu escrevi, por exemplo, para queimadas, ainda que eu veja que são 2 recortes diferentes, o aluno estudou nem que seja um pouco da pauta. Saber essas pautas sociais mesmo, para poder trazer um pouco mais de consistência à redação. O mesmo para os animais, o mesmo para a tecnologia, o mesmo para a saúde, ali buscar trazer, né, essa escrita, essa leitura dessas pautas para essas temáticas. Daí vem a nossa preocupação com o que é chamado de repertório coringa. Por quê? A gente precisa entender que o que é chamado de repertório coringa, de fato, ele se adaptaria a tudo. Mas será? Será que se ele falar de pessoas vai dar certo? Se falar de animais vai dar certo? Se falar de meio ambiente vai dar certo? Tecnologia de saúde? Porque ele precisa, para ser considerado coringa, passar por abranger. Né? E nesse abranger, às vezes, corre risco de eu me perder. Então não seria mais seguro, prudente, ainda que a galera super goste de coringas, e ainda que tenha, vez ou outra, um repertório que, de fato, ele passe por todas as camadas, seria interessante, por exemplo, educação. Vamos estudar um pouquinho de repertórios para a educação, né? A tecnologia, conhecer um pouquinho mais de repertório para tecnologia. E uma grande pegada as outras áreas de conhecimento vão trazer isso. Então, o aluno está lá na aula de filosofia e o professor está entregando um hiper repertório e ele não percebeu ainda. Ele está assistindo aí o jogo, que essa semana, né, Jogos e Jogos, e ele vê ali, por exemplo, uma violência no esporte, ou ele vê a cultura do esporte sendo valorizada, né, do desporto que seja. Então, ele consegue trazer isso ali para a realidade. Ver repertório em todos os lugares. Claro. Começou a loucura. Começou a loucura. E aí, começar a fazer isso e catalogar, né? Catalogar ali no cantinho do caderno, no bloquinho de nota do telefone. Às vezes, alguns alunos conseguem memorizar muito, né, cara? E aí trazem tudo ali. Então, trazer realmente esses vastos repertórios. É da arte. Professor de arte ali entregando, né, aquele repertório. É o momento que ele estava ali no ônibus ouvindo aquela música. E aquela música tem várias discussões de pauta. Então, se aí a engrenagem da redação for ligada, você passa o dia inteiro vendo na repertório. Literatura, é você lendo um Machado de Assis e pensando, Sempre. cara, será que é importante se a Capitu traiu ou será que é importante eu pensar sobre a traição da Capitu? Não é? Mas eu vou voltar contigo porque eu quero os temas. Ai, meu Deus. Eu tô Gente, vendo, eu falei hoje, eu tô falar. vendo aqui, eu vou denunciar, porque a Paty, na verdade, ela já sabe o tema da redação e ela tá querendo enganar a gente. Eu vou aqui pra Val, porque quando eu voltar pra Paty, eu quero fazer um jogo rápido pra gente finalizar. Gente, Pedro fala jogo rápido, eu me tremo inteira, gente. Calma, vai ser um jogo rápido mesmo. Vai ser assim. Bom. Vocês vão ver, tá? Então eu vou com a Val agora perguntando. Val, então, como a Paty falou sobre o tráfico de animais silvestres, vou considerar um tema, mais 2 temas que a gente pode conversar quentes para esse ano de 2025, para esse Enem. E aí, Paty, eu vou voltar para ti, depois com a Val, pra gente finalizar com um jogo rápido de repertórios. Ótimo. Pode ser? Pode ser. Certo. Quero dizer para você, Pedro, que existe o professor guru, de um lado, né, aquele que acerta o tema de redação do Enem, exato. E do outro lado existe eu, a Val. Nunca ganhei nem a galinha assada do bingo. Tá difícil, mas assim... Temáticas, que os alunos podem a Paty falou muito bem, né, explorou bastante os eixos, acho que esse é o melhor caminho, né, ao invés de tentar aí ficar
se arriscando neste tema, naquele tema, sonhei com esse tema, de repente cai este. Não, gente, vamos estudar os eixos, que é o caminho mais seguro para se preparar para essa redação do Enem. Agora, é claro, né, a gente levanta algumas hipóteses, né? Então, este ano a gente tem uma lei nova, que envolve bastante a educação, envolve também tecnologia, é um tema quente, que seria a Lei 15.100 e a proibição do uso de celular em sala de aula, né, que é uma lei que vem do governo federal, impacta diretamente a educação e envolve saúde mental, envolve muita coisa, envolve saúde mental, envolve a nomofobia, né, a dependência dos aparelhos tecnológicos, né? Então, eu acho que é um tema bom, né? Perfeito. Seria um tema bom de pensar. Por outro lado, ainda existe muito, pensando aí nessa área da cidadania, existem muitas conquistas, não é, para neurodivergentes, por exemplo, né, tanto na educação quanto no mercado de trabalho, né, é um tema que está em pauta, sempre dá para discutir, e ainda dá para usar Machado de Assis, hein, com esse aí. Né? Esse aí vai dar para usar Brás Cubas e a Eugênia. Perfeito, vai cair bem. Perfeito. Vai dar certo. Vocês ouviram aqui, então o tema vai ser esse, tá? A gente descobriu agora que o tema é este. Oi, NEP, isso mesmo. Não, vamos lá. Vazou o tema. Vamos finalizar aqui. Paty. Ai, que nervoso. Câmera em mim, por favor. Paty, um professor de redação. Um professor de redação. Ai, socorro. Valdinei Machado. Então, vamos pro repertório, melhor. Vai lá. Vai, Paty. Um filme para usar de repertório. Um filme para usar de repertório. Se eu pensar, por exemplo, em um tema voltado para a educação do Brasil, eu acho que a gente pode caminhar tanto no Brasil quanto no exterior, pensando nos filmes, né? Então, a gente tem a importância da educação no Menino que Descobriu o Vento. Nossa, esse filme é excelente. Que eles não têm educação pública, é preciso pagar, a comunidade entra no declínio financeiro, não tem mais como pagar pela escola e os alunos que não estão pagando são expulsos. E o personagem principal precisa estudar escondido. Ele vai para a escola escondido. E aí é justamente a partir do estudo que ele tem a brilhante ideia de visitar o lixão e desenvolver o projeto que foi marco na vida dele sobre a geração de energia, né, energia verde, ali sustentável, conseguiu gerar energia e também fazer com que toda a lavoura ali, né, voltasse a funcionar. E foi um projeto reconhecido, premiado, o filme é autobiográfico. Uhum. Então, quando a gente fala de educação, acredito que dá para trazer um pouco aí, né, desse filme. Agora, sim, trazendo para o Brasil, a gente tem muitos filmes, mas é uma dica até para o fim de semana para assistir, né, o Que Horas Ela Volta. Nossa, com a Regina Casé. Esse filme tem na Netflix, os dois filmes, se eu não me engano. Tem. Pessoal, maravilhoso. E também tem fragmentos no YouTube também, que dá para assistir, né, também ali, para conhecer um pouco mais. No Que Horas Ela Volta, a gente tem a realidade de uma empregada doméstica que ela se sacrifica ali, né, as suas identidades, como a gente falou hoje, a identidade dela mulher, a identidade dela mãe, a identidade dela estudante, para poder também, pessoa, para ela poder garantir esses direitos para a filha. Né? Então, ela faz todos esses sacrifícios para que a filha possa estudar. E a filha, mesmo diante de toda uma situação difícil, ela faz todo o ensino regular e presta vestibular e consegue passar, né, ali para uma das melhores faculdades. O A Que Horas Ela Volta é cinema, nós sabemos, é ficção, mas mostra muito como várias mulheres, mães, pais, sacrificaram seus direitos para que os filhos pudessem ter, porque nós vivemos, sim, um país ainda de muita desigualdade. Então, enquanto alguns têm a escola na esquina de casa, enquanto alguns têm o professor incentivando, dizendo, vamos lá, vamos estudar, você consegue, tem aquele que ele não tem esse outro lado, que a escola fica muito distante ou que não cabe realmente na realidade da família. A gente tem um número altíssimo de estudantes fora da escola, né? O que gera até como temática, Pedro, a evasão escolar. Perfeito. A evasão escolar, né? E aí entra várias justificativas. O A Que Horas Ela Volta é um exemplo
ali que poderia funcionar bem. E a evasão escolar é uma pauta que vale a pena estudar, viu, gente, em casa, porque são vários motivos para essa evasão. Desde gravidez na adolescência, por exemplo, que a gente tem muito, as dificuldades, por exemplo, de estudantes que têm alguma especialidade necessária, são neurodivergentes ou têm alguma outra especialidade, e aí não foi detectado, não fez diagnóstico, vê na escola certa dificuldade de aprender ou de continuar nos estudos, acha que ele é que não consegue e acaba se evadindo da escola por achar que a escola não é para ele, quando na verdade ele ainda não foi identificado, né? Ainda não foi percebido. Já avançamos muito enquanto sociedade, enquanto ciência, enquanto medicina nessa área. Mas a caminhada ainda precisa continuar e tem muito ainda a se fazer, né? Por esse público em si. E tem um tema muito legal também, Paty, sobre a evasão escolar, que é a pobreza menstrual. Inclusive, caiu na prova de linguagens, né? A gente não vai conversar sobre pobreza menstrual hoje, mas fica aí um tema para os alunos que queiram se aprofundar, né? Falar sobre questões sociais e ir atrás de repertórios. É um termo novo, né? Mas muito interessante. Val, para finalizar, um filósofo ou um sociólogo que a gente pode utilizar como repertório na redação. E agora que não é minha área, hein? Não, se quiser, eu vou deixar até na literatura, vai, pra enlouquecer. Pra enlouquecer, ele é Literatura, bonzinho. repertório. Então tá, eu vou falar o sociólogo, né? Na verdade, é um sociólogo que eu gosto bastante. Ele tá aí entre os precursores do estudo da sociologia, né? O pai da sociologia, o Émile Durkheim, né? Que é um francês. E eu gosto muito dessa ideia dele sobre o fato social, né? De dizer, de encarar a sociedade não como individual, mas algo coletivo, né? E que a ação de um impacta na vida do outro. E é exatamente, né, associando aos temas, aos problemas que o Brasil enfrenta, é exatamente isso que acontece. Então, se eu estou escrevendo um tema de redação, por exemplo, lá no eixo do meio ambiente, sustentabilidade, descarte incorreto do lixo, a minha ação individual, ela não impacta só a minha vida, ela impacta também a vida do outro, né? E a forma como eu ajo na sociedade acaba influenciando o outro também a agir daquela forma. Então, se eu jogo um copo plástico, né, do carro, movimento, joguei na rua, outra pessoa, que legal, vamos jogar também. E parece que é normal, e parece que todo mundo deve agir exatamente daquela forma. Então, o Durkheim, ele traz essa ideia de fato social, até onde eu tomo atitudes por mim próprio, e até onde a atitude do outro influencia a minha própria atitude, né? E tem muito isso nos problemas do Brasil em relação ao preconceito, discurso de ódio. Parece não, é o efeito manada, não é? Um diz uma coisa, outro fala, nossa, vou dizer também exatamente a mesma coisa. E de repente eu tenho um grupo de pessoas dizendo aquilo, agindo daquela forma que é inadequada. E há essa pouca criticidade, né, em pensar, será que isso de fato me representa, essa atitude, ou eu só estou imitando uma atitude de todo mundo, né, e refazendo os passos do corpo social? Então, eu acho o Durkheim bacana nesse sentido, tá? E assim, quando a gente fala do Durkheim, por exemplo, a gente pega os temas do Enem passado, trabalho doméstico, por exemplo, né? Recai mais sobre as mulheres. A gente vê exatamente esse legado geracional, né? Sim, essa maneira coletiva de pensar, mas é a mulher que cuida, é a mulher que varre, é a mulher que limpa, é a mulher que faz, né? Justifica essas raízes históricas, né? Essa atitude que vem se tornando hábito na sociedade e que não é uma atitude legal, né? E que muitas vezes a pessoa até pode pensar, nossa, mas isso não é legal. E mas de onde é que veio? Por tenho que fazer porque alguém assim? faz também, exatamente. Né? Bom, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, gente. Eu acho que foi excelente. Eu amei essa conversa. Por mim, na verdade, como a gente tá ao vivo, a gente fica até 5h30. Não, tô brincando, gente. A gente não tem esse tempo todo. Eu agradeço demais a presença de vocês que tá assistindo aí esse vídeo, esse podcast, ou escutando a gente. Eu gostaria de pedir as considerações finais das professoras. Vou começar pela professora Paty, as suas considerações, depois a professora Val, e aí volta pra mim, a gente se despede e a gente se vê no próximo. Mas
Vamos lá, Tati, suas considerações finais. Bom, primeiramente quero agradecer pelo convite, muito obrigada, né, por oportunizar esse momento, adorei estar aqui também com a Val, a gente não consegue se encontrar, cada um nas suas agendas, né, mas eu já cheguei a acompanhar alunos que foram alunos da Val, a Val também já acompanhou alunos Sim. que foram meus alunos, a gente faz de vez em quando essa troca, né, ali, e isso é muito bom, porque a gente entende que a gente é parte, figura importante no processo deles, né? A gente é parte, mas o objetivo principal é eles. Sim. É eles aprenderem, é eles saberem, é eles melhorarem, é eles cumprirem um sonho de ir para a faculdade, de cursar, né, esse nível superior. Então, eu me sinto muito com o dever cumprido quando eu penso que aquele estudante, ele fez o percurso dele, ele passou, ou de repente não foi ali para a faculdade naquele momento, mas ele quis fazer um curso técnico, ele foi para o mercado de trabalho, depois ele desperta e diz, eu vou para a faculdade em algum momento. E a gente, várias pessoinhas, né, vários professores vão fazendo parte desse percurso, isso é muito legal. Saber que a gente fez parte e que a gente não precisa, enquanto professor, ali trazer para o estudante mais dúvidas do que ele já tem, né? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando, a gente busca sanar mais essas dúvidas, né, ali. E a gente acaba trazendo mais dúvida para esse estudante quando a gente, no nosso dia a dia, a gente deixa de tirar essa dúvida, deixa de atender, né, ali. Então, normalmente, quando eu pego, por exemplo, os alunos da Val, eles já vêm prontos. Então, é mais para eu revisar. E eles falam assim, falam assim, por exemplo, colocar nota e tá aqui, meu amor. Aí, professora, a Val me deu menos. Ela não deixou passar nem a minha vírgula. Acredita, eles falam, né? Eles já vêm assim. Na Val, essa hora, coitada. Meu Deus. Mas ela, quando ela marca, ela tira a dúvida, entende? Exatamente. E a gente, realmente, o nosso papel do professor é tirar a dúvida. Quando o aluno tem a dúvida e a gente não tira, que seja na sala de aula, que seja no dia a dia, ele se sente seguro. E leva, né? O podcast, ele é muito rico nesse sentido, para todas as áreas, né, ali. E o trabalho do professor de redação, aí, todos os professores da rede, inclusive os professores que estão acompanhando a live, ele é um trabalho muito cansativo e muito árduo. Então, estamos aqui representando com muita responsabilidade os professores, né, de redação, mas os professores que estão nos acompanhando, é esse momento de vocês com os estudantes que faz toda a diferença. É o momento de marcar a vírgula, de marcar o acento, de tirar uma dúvida, porque eles ficam mais seguros. E aí, quando eles ficam mais seguros, eles conseguem produzir mais e produzir melhor, né? Então, realmente agradecer pelo momento. Para você que está aí na live, continue estudando, né? Ouvindo o podcast, continue firme. Para quem vai começar agora, dá tempo sim, não desista, viu? A gente ainda tem várias outras lives aí para vocês aprenderem muito mais, até o Enem chegar no dia 9, preparadíssimos. E é isso, vamos gente. voltar, né? Se der tudo certo, outro podcast de redação com as professoras Estaremos também. Aqui. Professora Val, por favor, suas considerações. Então, também agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Maior prazer dividir essa mesa, né, com a professora Patrícia Rufino e também com você, Pedro. Agora eu vou contar o nosso segredo. Agora eu poderei revelar o nosso segredo. Gente, o Pedro foi meu aluno do ensino médio, tá? Todo ensino médio. Tchau, gente. Encerrou. A melhor parte, ele me culpa por ele estar aqui, né? Por ele ser professor. E, na verdade, eu não me sinto culpada, me sinto lisonjeada, né? Por ter colaborado com a sua formação e ver que você está fazendo também a diferença na rede estadual, que tem colaborado bastante com a educação do Acre. E nas minhas considerações finais, eu quero dizer para vocês assim, não desistam, insistam e comecem, né? Para de deixar para amanhã. Começa agora, né? Começa neste exato momento. Está assistindo a live, quando terminar o podcast, vai lá e já começa a estudar para linguagens, estudar para redação. O mais difícil na vida é sempre o começo, né? Depois que a gente está no jogo, aí a gente chega até o fim. E corroboro aqui as ideias, né, da professora Patrícia Rufino, a responsabilidade que a gente tem com o aluno é muito grande. Né? Quando a gente desconta lá uma vírgula, desconta um acento, discute, não é, com vocês onde é que está o erro, onde está a situação, onde é que pode ser melhorado. E também o momento do aluno de receber, não é? Existe uma competência só para isso, então tudo na redação é importante. É importante a letra, o tamanho da letra, o espaço que dá entre uma palavra e outra. É importante a divisão, a organização em parágrafos, 4 parágrafos no mínimo, bem organizadinho. A paragrafação, não é?
Isso é muito importante, você destacar o seu parágrafo, deixar ali o dedinho de início que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, né? A translineação, fazer aquela troca de linha, não é? Separar uma palavra, colocar a partezinha de um lado e a outra do outro, né? De forma correta. Tudo isso conta, tudo isso vale, né? E o Enem, eu sempre costumo dizer assim, redação do Enem não é correção de madrasta, não. É de vó, né? O Enem, na verdade, ele vai valorizar tudo aquilo de bom que você conseguir trazer para ele, né? Principalmente na redação. Ela é uma prova crítica, mas ao mesmo tempo ela também é subjetiva, né? É entendido a sua linha de raciocínio, é entendido a sua defesa, o seu ponto de vista sobre aquela problemática, a sua crítica. Então, não tenha medo da prova do Enem, não tenha medo do tema de redação do Enem. Às vezes eu me deparo muito com isso, às vezes o tema de redação, né, Paty, vem muito longo, às vezes vem uma linha e meia, o aluno se perde, ele fala, meu Deus, é muito longo. Não se intimide diante da redação do Enem. Destaca lá as palavras-chave, entenda qual é a problemática, fale exatamente sobre isso, que o seu sucesso está garantido, tá? E pense nisso. O Enem vai valorizar tudo aquilo que você levar. Então, leve aquilo que você tem de melhor, leve seu ponto de vista, leve sua crítica, leve os seus repertórios, que isso vai ser valorizado, tá? E vai dar certo. Perfeito, Val. Paty, muito obrigado, de verdade, novamente, pela presença. Eu amei, eu adorei essa nossa conversa. E eu queria deixar para os alunos somente um recadinho agora ao final, tá? Continuem acompanhando as ações do Pré-ENEM Legal, tanto aqui pelo YouTube quanto pelo nosso canal no WhatsApp. Você pode acessar pelo QR Code que tem no mural da sua escola, tá? Se você for da rede pública. Se não, você pode entrar em contato pelo nosso e-mail que vai estar na descrição, que a gente te faz a devolutiva. Além disso, esse e-mail também da descrição, ele é a correção da sua redação. Não sei se vocês sabiam, né? Mas a gente também disponibiliza para vocês um e-mail para dar a devolutiva para a redação de vocês. Então, quer a redação corrigida, manda para a gente que o Pré-ENEM te envia, não só com a nota, mas com tudo aquilo que você precisa para melhorar. Pessoal, muito obrigado, queridos, queridas. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo podcast. Tchau, tchau!